Oi, de novo. Estou aqui de volta para a gente seguir naquele papo sobre pensamento sistêmico. Hoje eu tenho duas perguntas que eu quero responder. Primeira, o que você ganha por aprender a pensar em sistemas? E a segunda é o que eu tenho para te oferecer no meu curso de pensamento sistêmico. Vai ser um vídeo curto, de novo, segunda parte de um total de 7, 8, 9, você dirá. E vamos lá, direto ao ponto. Primeiro, o que você ganha por aprender a pensar em sistemas? O que o pensamento sistêmico tem para te oferecer? Eu gosto de fazer isso, não gosto quando fazem isso comigo, mas eu vou responder, eu vou começar a resposta com uma pergunta. Você conhece outra forma de lidar com essa bagunça crescente lá fora, que não seja usando muito bem a cabeça? Eu não conheço. E eu acredito que o pensamento sistêmico é um dos componentes fundamentais a essa coisa de usar bem a cabeça. Outros dois componentes, para ilustrar bem o peso do pensamento sistêmico, eu colocaria o pensamento crítico e o pensamento criativo. O pensamento sistêmico, de certa forma, nos ajudaria até mesmo a facilitar a aquisição dessas outras habilidades, dessas outras capacidades. Não é pouca responsabilidade para uma indisciplina. Na prática, o que você ganha? Um jeito diferente de ver e de entender o mundo. Um jeito diferente de lidar com as questões do mundo, particularmente com esses problemas mais cabeludos, vamos dizer assim. Sabe aquele problema que reincidente, aquelas questões reincidentes, aquela coisa que envolve muita gente e vários interesses e que mal se sabe por onde começar. Você sabe do que eu estou falando. A bagunça não é pequena, a bagunça está em tudo quanto é canto, em qualquer tipo de empresa, de qualquer porte. O pensamento sistêmico nos municia a lidar melhor com essas situações, a dialogar melhor com as pessoas. Ele é inclusivo, ele é dialógico, ele é criativo, ele é visual. É um conjunto, é um sistema que nos fortalece. Independente do nosso papel, você pode ser um analista, um executivo, um gerente, você pode ser um desenvolvedor. O pensamento sistêmico não tem restrições, aliás, ele não pode ter, porque senão seria mentiroso. O que você ganha com o meu curso de pensamento sistêmico? Ou colocando de uma outra maneira, né? O que ele tem de diferente para te oferecer? Acho que um primeiro ponto a se colocar é ele coloca o boi ou os bois na frente da carroça. E isso é uma característica pela qual eu brigo bastante. Por quê? O pensamento sistêmico ele tem duas grandes gerações. Os pioneiros, que eu citei no vídeo anterior, lá dos anos 40, 50, esses pioneiros descobrem e nos entregam uma série de leis e de princípios. Depois vem uma segunda geração, lá nos anos 60, 70 até os anos 80, essa segunda geração populada por gente muito legal, como Donella Meadows, Peter Senge, Jay Forrester, Stafford Beer, Russell Ackoff, Peter Shackland, Churchman, tem muita gente. O que é curioso é que essa muita gente, cada um desses caras que eu citei, parece que criou um método ou derivou um método de um anterior e tudo mais, mas nós ganhamos uma salada de métodos e de ferramentas e metodologias. Tudo isso, de certa forma, acabou depurando aqueles princípios, aquelas leis originais. Isso ficou um tanto perdido. Repare, algo muito parecido aconteceu recentemente, e aconteceu com o que a gente conhece como ágil. Você deve se lembrar daquelas brigas ridículas, idiotas, Kanban, Scrum, que não sei o quê, e quanto isso nos desviou do propósito original do que era ser ágil. Não vou me prolongar nisso porque é um assunto cansado, né? Mas é só para ilustrar. O pensamento sistêmico passou por algo parecido, tá? Era muito comum, por exemplo, o livro mais famoso que eu citei brevemente ontem, A Quinta Disciplina, ele nos entrega a dinâmica de sistemas de uma forma até legal. O Peter Senge tem uma didática joia, os exemplos são muito joias. O tal jogo da cerveja no livro é divertido e é didático, mas ele falar que aquilo lá é pensamento sistêmico é um pecado. Aliás, um pecado que ele admitiu anos depois. Isso está bem documentado, tá? No livro Systems Thinkers, isso é colocado, porque ele foi muito criticado por isso, de vender a ideia de que o pensamento sistêmico é, de certa forma, a captura e o estudo da dinâmica de um sistema, e está longe de ser só aquilo.
O meu curso, ele parte dessas leis e dos princípios. Ele vai lá na origem, ele bebe na origem e conversa contigo sobre essas leis e princípios. Isso significa dizer que eu não vou mostrar métodos e ferramentas? Não, eu vou mostrá-los, só que depois. Antes, os bois, os princípios, as leis. Depois vem a carroça dos métodos e metodologias. Eu cito, quero crer que as principais, a dinâmica de sistemas do Jay Forster, da Donella e do Senge, mas eu também trato do VSM, do modelo sistema viável, quando eu falo de estrutura, principalmente de estrutura organizacional. Uso pra caramba o SSM do Peter Shackland. Enfim, todos eles aparecem no curso porque você precisa conhecê-los, mas aparecem no momento adequado. Depois que você olhou e estudou os princípios, para que você entenda bem os princípios. Ontem eu citei, por exemplo, a lei de Ashby. Só a variedade absorve variedade. Você precisa ver na prática como que isso nos afeta. Aliás, sobre essa lei, por exemplo, ela é apresentada por quem de fato a entendeu como talvez uma das leis mais importantes quando a gente fala de administração, quando a gente fala de organização. O Stafford Beer chega a citar que ela é o equivalente no mundo da administração à lei da gravidade para a física. Só que quem estudou a lei de Ashby? Quem que fala sobre variedade? O pensamento sistêmico nos traz isso, só que eu preciso colocar esses princípios, a gente precisa estudar esses caras. Isso não é difícil, né? O conjunto, o todo, como adiantei no vídeo anterior, ele sim é difícil, mas o curso não pode ser. Ok. Dito isso, é importante adiantar para ti que o pensamento sistêmico não gosta de ser quebrado em partes, em capítulos, em aulas. Ele não gosta. Porque estudar sistemas é sempre estudar o todo. Eu caí nessa de novo, né? É sempre estudar o todo. Eu não vou conseguir escapar dessa. É divertido. Aliás, essas tropeçadas são divertidas. Mas, para fins didáticos, eu preciso quebrá-lo, né? A gente está falando de um curso que dura 5 semanas, tem 2 encontros por semana, com uma carga horária total de 20 horas. Como que eu te apresento o pensamento sistêmico durante essas 20 horas? Vamos lá. Eu tive que desenhar um sistema. Aliás, isso aqui é criação minha, tá? Eu não copiei ninguém. Seria muito antissistêmico simplesmente copiar algo, principalmente algo lá de fora. Tinha que ser algo do nosso contexto, tinha que ser algo daqui, falando a nossa língua. A hora que fala carroça na frente dos bois, você entende do que eu estou falando. A hora que eu falar que é o olho do dono que engorda o boi, você sabe do que eu estou falando. Então é a nossa língua, tá? Como ponto de partida. E todo mundo que vai desenhar algo para ensinar o pensamento sistêmico ou escrever um livro enfrenta a mesma dificuldade. Então é um desafio muito bom de se enfrentar. Eu venho já há um bom tempo tentando descobrir uma forma para isso. Eu quero crer que eu achei uma. Ela é definitiva, ela é a melhor. Não, não, isso aqui eu vou aprender bastante. Mas eu tinha que ter um ponto de partida para a gente começar essa interação. Porque nenhum sistema melhora sem feedback. É uma das coisas que a gente aprende, né? E sem feedback negativo, ok? E eu preciso colocar algo na mesa para merecer o seu feedback. Bom, o que, que eu estou trazendo para a mesa? É um sistema. E a espinha dorsal desse sistema eu consegui compilar em 6 feições. Todo e qualquer sistema, independente do tipo, e a tipologia pode ser simplificada também, a gente vai falar sobre isso em outro vídeo, mas todo e qualquer sistema eu posso avaliar, investigar 6 faces deles. Nunca de uma forma 100% isolada, mas eu consigo destacar suas faces. Aliás, é importante perceber que tem métodos que derivam e que, de certa forma, nos levam a enxergar apenas uma dessas faces. Há pouco eu estava citando o Peter Senge e dinâmica de sistemas, que privilegia o estudo do comportamento. Nós temos outros métodos ou ferramentas que nos levam ao estudo da estrutura de um sistema. Por incrível que pareça, a face mais pobre em termos de serviço, de ser servida por métodos e ferramentas, é a emergência. Por incrível que pareça, por quê? Porque geralmente é uma emergência o nosso ponto de partida, é a emergência que está justificando o nosso salário. É ela que é o problema ou é a oportunidade, ou enfim. O cubo é uma imagem muito joia, porque o cubo não destaca nenhuma hierarquia. Não tem uma face mais importante do que a outra. Vira e mexe, você vai me ver tropeçando e falando, putz, perspectivas é a mais importante.
Churchman dizia que o pensamento sistêmico começa quando a gente vê o sistema pelos olhos de outras pessoas. Joia, é muito verdadeiro, mas a gente pode começar por aqui, a gente pode começar pelo comportamento, a gente pode começar pela emergência. Não tem uma mais importante. O importante é não se esquecer de nenhuma delas. Então, no mínimo, isso aqui funciona como um checklist. Mas, pensando num curso, isso aqui me ajudou a estruturar e a sequenciar. Há uma sequência lógica aqui de estudo. Tem uma partezinha que eu quero crer, eu batizei, que eu chamo de valsa do Akoff. Porque o Akoff, e depois quase todo mundo fala, olha, quando a gente vai estudar sistemas, usando uma abordagem sistêmica, ela é o oposto do reducionismo. Um método reducionista nos leva para baixo, né? É bem cartesiano, do tipo pega um problema, quebra em pedacinhos e vai resolvendo esses pedacinhos. Ontem eu te falei, o pensamento sistêmico nos leva no sentido oposto. Então eu não quebro o problema em pedacinhos. Na verdade, tão logo eu conheço o problema, uma emergência, eu vou para cima, para o ambiente onde aquilo ocorre. Nenhum sistema é uma ilha. O sistema convive com outros sistemas. Eu preciso conhecer o ambiente de um sistema para fazer uma avaliação legal. O que não significa dizer que já já eu vou estar estudando a estrutura desse cara. Ou seja, e por que eu estou chamando de valsa do Aquas? Um passo para cima, dois passos para baixo. Meu irmão é músico, eu não sou. Meu irmão, que participou de parte da primeira edição do curso, falou: você foi feliz até na escolha do ritmo, é a valsa mesmo. Esse dois é valsa. E foi pura sorte. E a sorte é um componente disso aqui também. Bom, eu espero ter te apresentado pelo menos uma visão geral do que eu pretendo, ou do que eu apresento no treinamento. Nos próximos vídeos, eu vou trazer cada uma dessas faces e começar um pouquinho mais sobre cada uma delas. Tá? Por hoje, quero crer, deve ter sido suficiente. Você vai dizer, né? Aqui nos comentários você pode descer o Mário e ali também você vai encontrar um link para se inscrever no curso que começa dia 10 de fevereiro. Aliás, dia 10 e dia 11. Deixa eu gastar mais um minutinho. Essas aulas não são gravadas, nunca serão, tá? Eu aprendi até antes da Covid, quando eu iniciei com treinamentos online, que ao ativar o recurso de gravação, eu desligo a boa vontade de várias pessoas e a vontade delas de compartilhar suas histórias. Elas deixam de ser espontâneas e começam a se policiar pra caramba. Então, as minhas aulas nunca mais serão gravadas. Só que, e se você perder uma aula, porque afinal de contas são 10 encontros e você não pode, quer dizer, o acaso, né, pode nos atrapalhar. O que que eu desenhei? Você tem duas turmas e sempre terá duas turmas rodando em paralelo. Uma no período da manhã e outra no horário da tarde. Você tem a chance de repor essa aula numa outra turma. Ou, se não for possível, você vai repor na edição seguinte. O fato é, você não vai perder aula nenhuma, só perde se quiser. Tá? É, dia 10 começa a turma noturna e no dia 11 a turma do período da manhã, mas esses detalhes todos você, se ficou interessado, vai encontrar no link aqui embaixo. Eu nunca pensei que eu fosse gravar um vídeo que ficasse falando no vídeo, no link aqui embaixo, clique aqui. Bom, sempre tem uma primeira vez, né, gente? Desculpa por essa. Bom descanso, até a próxima. Obrigado.